Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, Manhã Vascaína, nosso giro de notícias desse domingo. Vamos para as atualizações do Vasco, vamos falar de como estão as preparações para o jogo contra o Palmeiras, como é que o Renato está treinando o time, vamos falar também da expectativa em relação a gente entrar na Sul-Americana já com vontade, a gente pode pegar time grande aí no início, Renato é copeiro, vamos falar disso logo depois da vinheta. Galera, estamos de volta. O Vasco está no pote 2 da Sul-Americana e pode enfrentar o River Plate, Racing, Olímpia ou América de Cali no seu grupo, tá? No pote 1, que estão os cabeças de chave que vão enfrentar o Vasco, que está no pote 2, a gente tem River, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, o Olímpia, o Santos e o América de Cali. A gente vai enfrentar um desses clubes que não são brasileiros, né? Brasileiro não se enfrenta na primeira fase, tá? A fase de grupo, vamos falar um pouquinho da formatação para você entender. A fase de grupo tem 8 chaves com 4 equipes. Elas se enfrentam em turno e retorno entre maio e abril. Os líderes de cada chave são os únicos que avançam para as oitavas de final, tá? O campeão da Sul-Americana já garante vaga na fase de grupo da Libertadores de 2027. Então isso é muito importante para a gente. É um atalho, é um caminho curto, tá? E disputa a Recopa, né? A gente sabe que o Lanús é que ganhou a Recopa esse ano e contra a Mulambada, então tá bem recente aí, a gente lembra bem disso, né? A competição organizada pela Conmebol já teve início no dia 3 de março e a grande final vai ser disputada no dia 21 de novembro no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O Vasco, apesar de todas essas informações, o Renato Gaúcho já deixou claro que não vai priorizar a Sul-Americana, e sim o Brasileirão, por causa de risco de rebaixamento, tá? Boa notícia agora, antes da gente dar aquela quebrada para falar do Renato. Andrei Santos, do Chelsea, está na mira do Manchester, e isso pode gerar aos cofres do Vasco até 7 milhões de reais, de acordo lá com o que está se falando em relação à negociação deles, tá? Isso é legal, Pedrinho fazendo uma excelente gestão, mais uma graninha pra gente. Nessa parte a gente está bem assistido, né? O problema é o campo. O extra-campo tá ok, pelo menos na minha opinião. Agora vamos falar dos jogadores, do Renato e do Brasileirão. O Rojas, a galera toda falando aí nas mídias, né? Tem sido bem avaliado nesse início. Assumiu a camisa 10 do Coutinho e vem se destacando, tá? Os reforços novos, nenhum deles está brilhando, só o Rojas que tem se destacado, que tem mostrado um pouco mais de resultado. O Spinelli, cara, perdidinho. O Renato diz que ele não preocupa, mas ele está muito perdido nos treinos, não está se adaptando às ideias do Renato e vamos ver se o Renato consegue encaixar o Spinelli aí, que é um artilheiro, é um centroavante bom, é um finalizador, mas ainda não disse a que veio, né? O Renato diz que pretende implementar muitas mudanças no time titular do Vasco, cara. E ele diz que quer um time mais equilibrado, com uma defesa mais postada, errando menos, expondo mais
os laterais para que eles avancem. Ele quer aquele time mais compactado, com distribuição de bola, mas sem correr risco. Não tem dado muito certo os treinamentos, tá, cara? E aí é que vem o susto, aí é que vem a polêmica desse informativo, dessa edição. Ele elogiou pra caramba o Rojas, diz que quer um time compactado, mas finalizando, mas chegando forte na frente. E aí, cara, ele escala no treino esse time que deixou todo mundo desesperado, tá? Eu vou pedir aqui o Davi para postar para vocês, para deixar aqui na tela a escalação, cara, é bizonha. Eu acho que ele vai pro jogo com o Palmeiras com um time mais ou menos parecido com isso, porque ele já tá falando em 3 volantes. Ok, 3 volantes, mas nem o Rojas está escalado. Então até o Rojas, que ele está elogiando pra cacete, provavelmente vai ficar no banco no início do jogo contra o Palmeiras. Isso assusta um pouco, porque a gente sabe que o Renato é animador de vestiário, né? Que ele é um treinador experiente, mas já teve outras passagens pelo Vasco e não é sempre que ele vai bem. Então a galera tá muito preocupada. Olha isso, cara. Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan e Piton. Aí, olha aqui. Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê. Com o Nuno, que é o único ali meia de ligação. David como titular e o Andrés. Doideira, um time bem retrancado, bem recuado, bem para trás. Aí tá as fotos, a foto, né, dessa formação para você ficar com uma pulga atrás da orelha igual a mim. Galera, a gente fica por aqui. Vamos voltar na edição da tarde com mais informações para vocês. Saudações vascaínas. Fui!